Olá, misteriosos! Quem é novo aqui, quem tá chegando agora ou caiu aqui de paraquedas, eu sou a Kelly e toda semana eu trago relatos sobrenaturais reais enviados por seguidores que viveram experiências que fogem completamente do normal. E alguns são recentes, outros são histórias antigas, são relatos sobrenaturais ou da maldade humana, tá? Mas todos deixam a gente arrepiada. E hoje o tema é especial, porque fala sobre relatos sobrenaturais do interior. E antes da gente começar, já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like e comenta aqui qual foi o relato que mais assustou você. Cada curtida e cada comentário ajuda muito mesmo o vídeo a ser entregue pela plataforma, então já aproveita e interage aí. Minhas redes sociais estão na descrição, onde eu posto vídeos mais curtos sobre relato, terror, mistérios, crimes. E me segue lá também. Se você tiver algum relato sobrenatural ou da maldade humana para me enviar, me envia aqui no e-mail que tá na descrição e também tá aparecendo na tela. Assim, se ajeita aí, pega uma água, um café, um refrigerante ou até uma pipoca, apaga as luzes para entrar no clima, porque o vídeo de hoje está cheio de histórias intensas, perturbadoras e, acima de tudo, reais. Vamos começar. O primeiro relato se chama O Homem Sem Voz da Estrada de Terra. Oi, Karen, tudo bem? Bom, eu te conheci pelo TikTok numa madrugada. Eu estava vendo vídeos aleatórios e caiu um seu sobre a lenda de Matinta Pereira. E ali eu soube que você era a única pessoa que talvez acreditasse no que eu vivi. Pode trocar meu nome. Eu não quero que essa história volte para minha família. A fazenda onde eu cresci ficava a quase 2 quilômetros da estrada principal. O acesso era uma estradinha de terra estreita, que de dia parecia normal, mas à noite virava outra coisa. Silêncio absoluto, sem luz, sem movimento, só o som do próprio coração. Durante boa parte da minha infância, minha mãe não deixava ninguém sair depois das 7 da noite. Ela dizia que coisa que anda na estrada não gosta de claridade. Eu achava que era superstição, até o dia que eu entendi o real motivo. A primeira vez aconteceu quando eu tinha por volta de 14 anos. Eu tinha ido levar um lanche para o meu pai no curral que ficava no fim do terreno e eram umas 8h30 da noite quando ele me pediu para voltar e trazer um alicate que tinha esquecido na casa. Eu prontamente peguei a lanterna e fui pela estradinha. A noite estava gelada, sem vento, sem grilo, sem nada. Aquela ausência total de som já me deixava até nervoso. Quando cheguei no meio da estrada, a lanterna começou a falhar. Ela piscava, apagava e acendia de novo. Eu dava tapa, sacudia, nada dava jeito. Foi quando ouvi o som. Um passo, depois outro, pesados e lentos. Do lado direito da estrada, na parte onde o mato era mais alto. E eu parei e os passos pararam. Eu, na hora, respirei fundo e continuei. Os passos voltaram, acompanhando como se imitasse o meu ritmo, mas um pouco atrasados, sempre do lado do mato. Minha lanterna apagou de vez. E aí eu vi uma luz fraca, esbranquiçada, vindo de baixo, como se estivesse iluminando o mato por trás. E a luz crescia, até que uma silhueta apareceu. E era um homem, parado, a uns 20 metros de mim. Muito alto, magro demais, parecia até alongado, como se os braços fossem mais longos do que o normal. O rosto, Kelly, eu nunca esqueci. Não porque era assim assustador no sentido tradicional, mas porque não tinha expressão alguma. Não tinha boca, era como se o rosto tivesse sido desenhado com traços que não encaixavam. Eu não ouvi voz, não ouvi respiração, não ouvi nada. Eu congelei, meu corpo inteiro travou, como se eu tivesse sido pregado no chão.
A luz dele parecia crescer e diminuir, como se respirasse, mas ele não respirava. O homem deu um passo para frente, só um, e naquele passo a luz se apagou. O breu voltou com tudo, e aí eu ouvi ele respirando. Mas não era uma respiração assim comum. Era um sussurro grave, como se estivesse dentro da minha cabeça, vindo de trás da orelha. Eu corri sem olhar para trás, tropeçando na estrada, com a sensação de que ele vinha atrás, mas sem ouvir os passos. Quando cheguei na varanda da casa, minha mãe estava na porta. E ela assim não me perguntou nada, apenas disse: "Eu te disse para não andar nessa estrada depois de anoitecer." Eu nunca tive coragem de contar para ela o que eu vi. Mas não foi a única vez. Anos depois, já adulto, voltando da cidade, aceitei carona de um vizinho que me deixou na entrada da estrada de terra, perto das 11 da noite. Eu estava cansado e esqueci completamente da regra da minha mãe. Comecei a caminhada. Logo de cara, senti o mesmo silêncio. Aquele silêncio que engole o som dos próprios passos. O ar estava parado e pesado. No meio do caminho, ouvi de novo os passos, os mesmos de anos atrás. O mesmo ritmo, o mesmo peso. Quando virei a lanterna para a direita, o mato estava imóvel, mas a sombra de um homem longo demais se estendia na beira da estrada. A luz atrás de mim começou a piscar, como se alguém segurasse uma lanterna a alguns metros. E eu virei e nada. Mas quando virei de volta para frente, ele estava lá. Nunca vi alguém tão alto, tão magro e tão assim errado. Era como se faltassem peças naquele corpo. O pescoço era comprido demais, os braços quase arrastando, o rosto de novo sem boca. E onde deveria estar a boca, havia só um contorno leve, um movimento assim sob a pele. E eu fiquei paralisado, igual à primeira vez. Ele levantou a cabeça devagar, como se estivesse farejando o ar. Então o som veio. Não era voz, não era respiração. Era um gemido baixo, úmido, como se falasse sem abrir a boca. Eu corri de novo. Corri até minha casa, como se o chão fosse acabar atrás de mim. Quando entrei, minha mãe já me esperava, como se soubesse. E ela só disse: "Ele não quer você, ele só quer te vigiar. E pior quando ele quer." Eu quis perguntar, mas ela nunca mais me falou sobre esse assunto. E alguns meses depois, um primo meu passou por ali à noite e viu a mesma figura. Só que dessa vez a coisa falou, mesmo sem ter boca. Ele desmaiou no meio da estrada. Acharam ele só de manhã, com o rosto cheio de arranhões que pareciam marcas de unhas finas demais. Até hoje ninguém explica, mas eu sei o que eu vi 2 vezes. E tem noites que, quando eu volto para a cidade, eu sinto aquela mesma respiração atrás da orelha, como se ele estivesse lembrando que eu ainda estou aqui. Olha, muito obrigada pelo seu relato. E assim, que coisa sinistra, né, o que você viu. Eu espero que você não veja mais essa coisa, né? Esse relato é muito perturbador porque não fala assim de ataque imediato, mas de uma vigilância constante, né? E a coisa não corre, não grita, não se impõe, só observa e testa o medo, parece isso. E a frase da mãe fecha tudo, tipo, é pior quando ele quer. Isso muda o peso da história inteira, não é um encontro aleatório, né? É algo que observa, pelo que eu entendi. E quando um lugar tem regra antiga de não andar à noite, geralmente não é superstição, gente. É algo que alguém criou por conta de sobrevivência mesmo. A coisa que desceu do telhado na chuva. Oi, Keren. Te conheci no YouTube num vídeo seu sobre sereias.
Bom, eu sempre pensei em mandar essa história, mas nunca tive coragem. Por favor, troca meu nome. Eu quero ficar anônimo. A fazenda onde eu morava tinha uma casa principal e outra menor, que era usada como depósito. Essa casa menor ficava mais afastada, perto da mata, e tinha um telhado mais antigo da fazenda. Sempre ouvi histórias estranhas sobre ela, mas ninguém nunca explicou direito. Diziam que era só assim um lugar carregado. Mas nada me preparou para aquela noite de tempestade. Começou no fim da tarde. O céu ficou de um cinza marrom pesado e a ventania chegou antes da chuva. A luz piscava toda hora e o ar estava tão abafado que parecia que a casa ia implodir. Quando a tempestade finalmente caiu, foi assim de uma vez só, como se o céu tivesse rachado no meio. Relâmpagos iluminavam o terreiro e cada clarão mostrava uma cena diferente. Árvore balançando, galho voando, um varal quase arrancando, a sombra da casa velha se recortando na lama. Eu estava sozinho naquela noite. O meu pai tinha descido para a cidade e quando a energia caiu de vez, fiquei só com a luz de uma lanterna pequena. Depois de um estrondo forte, ouvi um barulho que não era de chuva nem de vento. Era um baque surdo, pesado, vindo da direção da casa velha. Parecia algo que tinha caído no telhado. No começo, achei que fosse assim só um galho, mas vários clarões seguidos iluminaram o telhado. E o que eu ouvi não se mexia como galho nenhum. Era uma forma curva, grande, como se tivesse algo agachado lá em cima. E escorria, não sei o que. A chuva era tão forte que era difícil ver, mas parecia ver um líquido escuro pingando pela calha. Meu corpo na hora gelou. Eu queria acreditar que era só uma ilusão, cansaço, medo da tempestade. Mas aí ouvi outro barulho, um arrasto pesado vindo do telhado, descendo pela parede da casa velha. Devagar, como se algo estivesse se agarrando com unhas molhadas. A lanterna tremia na minha mão quando eu apontei para o lado de fora. No clarão seguinte, vi as marcas. Marcas grossas, longas, escorrendo pela parede de barro da casa antiga, como se algo enorme estivesse deslizando ali. O chão embaixo estava todo remexido, como se pés ou mãos tivessem escavado a lama. Eu recuei até a porta, mas não conseguia desviar os olhos. Então a coisa parou de se mover. O barulho cessou. O telhado não rangia mais. A chuva abafava tudo. E eu fiquei ali com medo de piscar. E foi quando ouvi um estalo seco perto da janela da sala. Depois outro. E um som úmido, lento, como se algo estivesse se arrastando no chão. Na minha varanda. Eu segurei a lanterna com toda a força e apontei em direção à janela. Só consegui ver a chuva batendo no vidro, mas a sombra crescia. Foi então que a janela vibrou, como se alguém passasse a mão por fora, de cima para baixo, bem lento. Eu na hora apaguei a lanterna. Fiquei parado no escuro total com o coração batendo no pescoço. A janela vibrou de novo, dessa vez com mais força. O som era úmido, como carne batendo em madeira. Eu tentei respirar devagar, mas o ar parecia pesado demais. Quando a janela vibrou pela terceira vez, eu corri. Tranquei a porta da sala, da cozinha e a do corredor. Entrei no meu quarto, fechei tudo. Fiquei sentado no chão ouvindo. E então ouvi passos, lentos, molhados no alpendre.
Cada passo fazia uma madeira ranger e estalar. E eu percebi que a coisa estava fazendo o caminho inverso, vindo da lateral da casa velha, passando pela varanda, indo em direção à porta dos fundos. E eu fiquei parado, suando frio, sentindo cada passo como se estivesse dentro do meu peito. Quando os passos pararam, eu prendi a respiração. Era como se a coisa estivesse decidindo, entrando no meu quintal ou indo embora. E foram segundos assim intermináveis. E então eu ouvi um arrasto longo desaparecendo na direção do curral. E depois nada. Fiquei trancado ali até amanhecer. Quando o dia finalmente clareou, eu saí devagar, tremendo. As marcas estavam lá, grandes, largas, como sulcos feitos com mãos ou pés gigantes. Na parede da casa velha, um rastro escuro vinha lá de cima do telhado, como se alguém ou algo tivesse descido escorregando. E na varanda da casa principal, tinha um rastro de água misturado com lama e um cheiro que eu nunca mais esqueci. Cheiro de terra úmida e de coisa viva, podre. Naquela noite eu decidi, nunca mais durmo sozinho naquele sítio. E desde então, toda vez que chove forte, eu lembro dos arrastos. E sinto aquele cheiro de novo. Olha, muito obrigada pelo seu relato. E assim, esse relato é puro cerco, a coisa não aparece de repente, ela se aproxima, testa, faz barulho, toca a casa e não é um susto assim rápido, é uma presença que se move com calma, como quem sabe que o outro não tem assim para onde ir, né? O mais perturbador é isso, que parece que não há pressa e não há ataque, é só aproximação dessa coisa, né? E assim, gente, na minha opinião, quando algo deixa rastro, cheiro, marca na parede e ainda interage, já não é imaginação nem medo de tempestade, é invasão mesmo de território, sabe? Depois de uma noite dessas, qualquer pessoa sensata entende. Tem um lugar que você não enfrenta, você respeita e evita. Melhor evitar. E é isso, vamos para o próximo relato. O próximo relato se chama A Coisa que Andava no Vale. Hoje é o dia da coisa, né? Eu recebi vários relatos sobre coisas assim misteriosas que os seguidores estão mandando. Vamos lá. Oi, Kellen, tudo bem? Eu te conheci pelo TikTok e era madrugada e eu tava rolando o feed sem sono e caiu um vídeo seu sobre interior. E eu nunca comento, nunca mando relato pra ninguém, mas eu maratonei teu canal inteiro e senti que precisava dividir isso com alguém que entende esse tipo de coisa. Por favor, troca o meu nome. Bom, eu morava numa cidadezinha com menos de 10 mil habitantes e trabalhava numa cooperativa que ficava a uns 7 quilômetros dali. A maioria do pessoal pegava carona, mas eu morava num loteamento novo, isolado, que ficava no meio do caminho. Para mim, compensava ir e voltar a pé. Eu já conhecia aquele caminho de terra batida como a palma da minha mão. Eram 4 quilômetros de estrada simples, passando pelos fundos de uns sítios meio assim abandonados e por eucaliptais que escureciam antes mesmo da noite cair. E era justamente ali que as coisas estranhas começaram. Naquela noite, uma terça-feira de junho, eu tinha ficado até mais tarde na cooperativa por causa de um concerto numa colheitadeira. Quando finalmente saí, já estava tudo escuro, sem lua, só aquele negrume total do interior. A minha lanterna era boa, era assim uma LED forte, mas parecia fraca naquele trecho dos eucaliptos. O ar estava gelado, parado, nem vento tinha. E foi quando eu ouvi os cachorros. Não eram poucos e não era assim uma briga. Era aquele latido de alerta em coro vindo lá do vale. Vários cães ao mesmo tempo, desesperados como se estivessem acuando alguma coisa. E eu parei por uns segundos, mas segui andando.
Achei que fosse capivara, tamanduá, coisa assim normal. Quando a estrada fez uma curva suave, minha lanterna iluminou entre dois eucaliptos e eu vi, Kelly, eu vi uma silhueta assim enorme, parada e imóvel. Era mais alta que qualquer pessoa, talvez 2,5 metros, talvez 3. Era larga, mas com uma proporção de humano, sabe? Só que completamente escura, como se absorvesse toda a luz. Não tinha brilho, não tinha olhos, não tinha contorno direito. Era um recorte preto contra a noite. E eu fiquei parado sem saber se era ilusão, tronco ou sombra. Então eu apontei a lanterna direto para aquilo e continuou escuro. A luz batia, mas parecia que era assim engolida. Os cachorros continuavam latindo, assim enlouquecidos. E eu pisquei. Quando olhei de novo, não estava mais lá. O meu coração na hora gelou. Mexi o facho da lanterna para todos os lados. Nenhum galho quebrado, nenhum movimento e um silêncio assim total. Então, os cães pararam de latir, todos ao mesmo tempo. O silêncio depois disso foi tão pesado que parecia que o ar tinha ficado mais denso. Então eu continuei andando mais rápido, sem olhar para trás. Mas a curiosidade me fez parar no exato ponto onde aquela coisa tinha estado. Aí eu vi as marcas. 2 depressões gigantes no solo úmido, ovais e fundas. Eu calço 42 e cada marca tinha pelo menos 3 vezes o tamanho do meu pé. Nossa! Umas 3 vezes mais profunda também. A distância entre elas, quase 2 metros. Bom, nenhum ser humano dá um passo daqueles. O cheiro ali era esquisito. Terra molhada misturada com algo adocicado, orgânico, quase como coisa em decomposição. Mas assim, um cheiro meio fraco, como se tivesse passado há pouco. E assim, eu não tirei foto e eu não sei explicar o porquê. Meu corpo só pedia para ir embora. Nos dias seguintes, continuei indo a pé, mas sempre acelerava o passo naquele trecho. E as marcas sumiram com a chuva. Até que uma noite, já em casa, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava vendo TV e já passava da meia-noite quando senti o chão vibrar. Um baque surdo, ritmado, tipo um tum, 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 como passos de algo gigante andando pelo caminho de terra. O copo de água na mesinha tremeu, fez até aquelas ondulações na superfície. Os vidros das janelas vibraram. Kelly, não era um trator e não era um caminhão. Era o ritmo de uma caminhada pesada, lenta. O som passou na frente da minha casa e foi seguindo pela estrada, até desaparecer. Eu, na hora, fiquei imóvel, sem coragem de olhar pela janela. Então, no dia seguinte, eu fui ver a estrada. E estavam lá dezenas de marcas do mesmo tipo, idênticas às que eu vi nos eucaliptos. Grandes, fundas e longas, seguindo um caminho contínuo. Eu medi 80 centímetros de comprimento, 40 de largura, quase 2 metros entre uma e outra. E assim, era impossível alguém ter feito aquilo. Depois disso, comecei a notar outras coisas. O arame farpado do sítio ajudante estava esticado, quase arrebentando, como se algo muito pesado tivesse passado por cima. Os postes da aroeira estavam inclinados. Uma noite ouvi aquele cheiro de terra molhada de novo perto da minha casa. Outras vezes sumiram cabras do vizinho. Ele achou que era onça, mas nunca acharam carcaça. Mas o pior foi semanas depois, durante um apagão. Eu estava na cozinha, iluminado só por velas, quando ouvi um estalo alto lá fora. Olhei pela janela e lá estava
a mesma silhueta alta parada na beira do bosque a uns 50 metros da minha casa, imóvel e vigiando. A parte de cima dela, a cabeça, girou devagar como se estivesse observando o terreno e depois voltou a olhar direto para mim. Eu apaguei a vela na hora, desci, me escondi no quarto. Fiquei ali por horas. E, bem, na manhã seguinte, um abacateiro do quintal estava partido ao meio e no chão uma marca daquelas funda e solitária. Depois disso, eu passei semanas dormindo com cortina fechada, tranca reforçada, mas a coisa parecia voltar de vez em quando. Até que, numa madrugada, ouvi passos de novo, mas dessa vez dentro do quintal. E foi aí, Kellen, que eu decidi que não dava mais para ficar ali. Então eu vendi a casa, mudei de cidade e nunca mais voltei naquele vale. Eu não sei o que era aquilo, se era espírito, criatura ou gente. Só sei que assim era real, sólido e pesado. E às vezes, quando o vento sopra do jeito certo, eu ainda sinto aquele cheiro de terra úmida. Caramba, assim, muito obrigada pelo seu relato. E assim, esse relato me assusta pela materialidade da coisa, sabe? Porque assim, não é sombra vaga nem uma sensação. É tipo um peso no chão, né? Uma marca, tem vibração, tem passos, tem marca de passos e algo que ocupa espaço físico e se move com intenção. E o mais inquietante é o comportamento, né? Que só observa também, não ataca, não corre, só observa. E assim, parece que o vale é território dela, né? E assim, muito tenso esse relato, cara. Tem lugar que não é pra ser habitado por gente, cara. Eu começo a acreditar nisso. Vamos lá, vamos para o próximo relato. O próximo relato se chama A Noite da Ponte do Retiro Velho. Oi, Kellen, tudo bem? Te conheci pelo YouTube quando me apareceu um vídeo seu sobre aquelas histórias assim do interior que o povo costuma esconder. E assim, eu maratonei tudo, sério, e fiquei pensando semanas se te mandava isso aqui ou não. Pode trocar meu nome se aparecer, por favor. Eu não quero que ninguém da empresa reconheça. O que eu vou contar aconteceu em 2018, numa fazenda enorme em Santo Antônio da Alegria, no interior de São Paulo. E na época eu trabalhava com pesquisa agrícola. E o meu trabalho envolvia passar a madrugada sozinho em talhões experimentais no meio do nada. O talhão mais isolado ficava num lugar chamado Retiro Velho. E para chegar lá eu precisava cruzar uma ponte antiga de concreto, cercada de mata. A ponte tinha uns 10 ou 12 metros. Nada demais, mas todo mundo evitava passar lá depois das 10 da noite. E assim, eu nunca dei bola para isso, até aquela terça-feira de junho. Era quase 1 da manhã quando comecei a segunda rodada de coleta. E foi nesse momento que eu ouvi um barulho metálico vindo da direção da ponte. Um som assim arrastado, como se alguém puxasse uma corrente pesada no chão. Eu apaguei a lanterna, agachei e fiquei ouvindo. E o som parou e depois voltou. E quando olhei com a luz da lua quase cheia, eu juro que vi uma sombra parada na entrada da ponte. Tinha uns 2 metros de altura e não era bicho e não era uma árvore. Era uma figura escura, imóvel, balançando assim bem devagar. Quando eu apontei a lanterna, sumiu. Eu tentei continuar o trabalho, mas o clima mudou. A temperatura despencou para 9 graus em assim questões de minutos. E o ar ficou pesado, um silêncio absoluto, nem grilo, nem vento, assim, nada. Quando voltei para a caminhonete, ainda inquieto, resolvi ligar um aplicativo de medição eletromagnética que eu tinha no celular. Por que tu foi fazer isso? Fiz isso de bobeira só para testar. E assim, esse foi o momento que eu percebi que tinha alguma coisa realmente errada ali. O sinal era baixinho em todas as direções,
mas quando eu apontava o celular para a ponte, o medidor disparava. 150, 200 microtesias, picos assim constantes, microteslas, na verdade. Só ali. A coleta de 3 da manhã foi a pior parte. Eu ia até o ponto mais próximo da ponte e o silêncio parecia me engolir. E de repente ouvi um murmúrio baixo, bem perto da ponte. Não era vento nem água. Era como um monte de sussurros assim embolados, sem formar palavras. Na hora eu congelei, apontei a lanterna e nada. E o som continuou 1 minuto e depois desapareceu lentamente. E foi aí que eu decidi ir embora antes do previsto. Só precisava cruzar a ponte uma última vez. Quando minhas rodas subiram na ponte, o rádio ligou sozinho, cheio de estática. As luzes do painel piscaram. O motor engasgou como se fosse morrer. E a temperatura dentro do carro caiu como se eu estivesse dentro de um freezer. Mas assim que atravessei, tudo normalizou, como se nada tivesse acontecido. Então eu dirigi até a sede sem olhar para trás. E bom, no dia seguinte eu contei para o funcionário mais velho daquela fazenda que estava com um problema no equipamento. Era minha desculpa para não voltar lá mais à noite. Ele só olhou para mim e disse: "Ah, então você estava no Retiro Velho? Aquela é a ponte do arrepio. De noite ninguém vai." Ele não explicou mais nada. Eu não quis também perguntar. Eu nunca mais fiz coleta noturna. Nunca mais voltei naquele lugar. E até hoje eu não consigo cruzar uma ponte sozinho, de madrugada, sem lembrar daquela sombra e daquele rádio ligando do nada. Caramba! Esse relato me passa menos a sensação de evento isolado e mais de um lugar carregado. E não é só um barulho ou uma visão, uma sequência inteira que fecha o cerco, né? O silêncio, o frio, a sombra, o carro falhando, exatamente naquela ponte. E quando o ambiente muda de clima desse jeito, o corpo sente antes da cabeça entender. Não sei se vocês me entenderam. E assim, o comentário final daquele funcionário mais velho, não sei se você lembra no relato, curto e sem explicação, diz muito, né? Diz muito que não acho que seja sobre fantasma, é sobre território. Tem espaço que à noite simplesmente não quer ser atravessado. E nesses casos, ir embora é a decisão mais sensata. E é isso, por conta da energia mesmo daquele lugar. Eu acredito muito em energia, não sei vocês. E é isso, ficamos por aqui com os relatos de hoje. Não esqueça de me mandar relatos, se vocês tiverem algum relato que você queira que apareça aqui em vídeo, de se inscrever, curtir esse vídeo. E obrigada por ter ficado até o final desse vídeo também. E é isso, até o próximo vídeo e tchau, tchau, gente.